Olá, olá! Tô de volta e hoje eu quero compartilhar com você uma coisa engraçada que aconteceu comigo esses dias. E já quero começar te perguntando uma coisa que vai contextualizar aqui esse nosso papo. Você acredita que as coincidências realmente existem? Por que eu tô te perguntando isso, tá? Vamos lá ao contexto. Esses dias tô rolando o feed, como todo mundo faz, e aí me deparei com a publicação de um casal de amigos, os sabáticos, e nessa publicação eles estavam ali falando que eles iam celebrar um ano desde que eles saíram para viajar de motorhome pela Patagônia, né, na América do Sul. E aí eu fui dar os parabéns. Só que quem acabou surpreendida fui eu, porque eles responderam assim: "Ah, Bruna, vocês inclusive saíram um pouco antes da gente." E aí me caiu a ficha, eu falei, nossa senhora, que data que a gente saiu? E aí fui olhar no calendário. Nisso, esse dia aí que eu tava olhando o calendário, era exatamente 17 de setembro. Eu e Nath iniciamos a viagem de motorhome pela América do Sul em 29 de setembro, só que de 2024, né? Ou seja, se não fosse, né, por esse casal queridíssimo, essa data ia passar batido e a gente não ia poder estar aqui falando do nosso um ano pós-experiência de viagem de motorhome pela América do Sul. Então, muito obrigada, amigos, porque para mim, de fato, coincidências não existem. Eu adoro o mundo místico, já falei isso aqui. Mas eu quero te contar uma coisa até muito mais importante, do porquê que eu acho, de fato, que coincidências não existem nesse caso, já que em 29 de setembro de 2020 foi o dia que eu, Bruna, comecei essa jornada de viajante de mochilão. Aí correram alguns anos, eu fiz o mochilão, eu parei o mochilão, chega na data, mesma data, 29 de setembro. Só que 2024, 4 anos depois. Tô fazendo o quê? Em 2020, saí de mochilão. Em 2024, tô indo rodar a América do Sul de motorhome. No mesmo dia, em anos diferentes. Aí você vai falar pra mim que é só coincidência? Que foi um acaso? Sendo que o carro, motorhome, ele deu problema de última hora e a gente teve que postergar a viagem. Então, era para eu ter saído antes. Ou seja, meu amigo e meu amigo, se você não acredita em coisas aí do universo que a gente não pode ver, aí é a sua escolha de vida, eu respeito. Para mim, isso não foi nada à toa, tem que ter um significado por trás. E se eu estou me iludindo ou não, o problema é meu, me deixa acreditar nessas coisas aí do universo, tá bom? Só que o que eu tenho para te contar nesse nosso bate-papo é como, de fato, a viagem pela América do Sul ela começou. Porque talvez você pense, né? Ah, eu acompanho vocês nas redes sociais, eu já sei quando ela começou, como foi, por onde vocês passaram, tudo isso. Mas a real é que essa viagem começou a ser planejada anos antes, muitos anos antes. E aí a gente chega, então, no ano de 2022. Imagina como era esse cenário, tá? Onde a gente estava, eu e Nath. A gente estava mochilando pela Europa. Nesse exato momento, lá em 2022, por volta de junho, julho, a gente estava morando na Espanha, mais precisamente em Barcelona, tá? E nós duas éramos voluntárias num hostel. A gente trocava a nossa hospedagem por trabalhos ali no hostel, mas em paralelo a gente também fazia outros trabalhos, porque a hospedagem ela só fazia com que a gente economizasse a moradia, mas ela não nos gerava uma renda assim, né? Por mais que a gente recebesse caixinha do trabalho que a gente fazia, para juntar a grana e seguir mochilando, não dava. Então a gente trabalhava lá no hostel e também trabalhava fora do hostel. Eu trabalhava de garçonete, um dos meus trabalhos, né? Na verdade, foi de garçonete. E foi no primeiro restaurante vegetariano que teve da cidade. Eu amava trabalhar lá. Gostava muito, muito, muito. A Nath era recepcionista em um coffee shop.
E aí teve uma época também que a gente estava se esforçando muito aí para guardar a grana. Como eu tinha uma vantagem de ter toda a documentação por ser cidadã europeia também, com um passaporte italiano que eu tenho por conta da minha família, eu consegui mais um outro trabalho. Então teve uma fase ali de Barcelona que foi realmente uma loucura. A rotina era muito puxada. Eu cheguei a acumular 3 trabalhos, além do voluntariado e ser garçonete. Eu também arrumei um trampo de trabalhar num call center na madrugada. Então eu ficava trabalhando nesse call center toda a madrugada, dormia poucas horas ali até chegar o horário do almoço e ir para o restaurante trabalhar até o começo da tarde e vinha trabalhar à noite como voluntária no hostel. E aí, às vezes, você está aí se perguntando, mas Bruna, por que fazer essa loucura de rotina? Claro, hoje eu não faria mais, porque eu sei o preço que isso custou, depois eu conto no outro momento a questão de saúde que eu tive, mas fato é que a gente buscava de todas as formas economizar dinheiro para poder sair do voluntariado que a gente estava o mais rápido possível para poder seguir viajando. Então, a gente estava com energia para fazer isso, fizemos, não me arrependo, tá? Foi uma ótima experiência também, apesar do caos. E aí, num dia qualquer, eu estava navegando pela internet e eu comecei a buscar sites de aluguel de carro, porque eu queria, depois dali, viajar pela Espanha. E aí eu lembrei de quando a Nath tinha comentado que ela viajou uma vez com um carro alugado pela Austrália, pagando só $1. E aí eu fiquei pensando, né? Cara, será que isso também existe aqui na Espanha, né? Ou na Europa, de forma geral? Pode ser o próximo destino que a gente vá. Enfim, não sei. E segui pesquisando. Enquanto eu estava ali no meu trabalho de call center, eu aproveitava as horas vagas que eu tinha, né? Um minuto, o tempo vaga que eu tinha ali disponível, entre uma ligação e outra para cair para eu atender. E ficava ali na internet buscando isso. Até que encontrei o tal do site que faz car relocation, que eles chamam, né? Tipo realocação de carro. Então, como estávamos na Espanha, era euro, você pagava €1 para fazer com que o carro fosse de um ponto ao outro e você pudesse utilizar aquele veículo. Como que funcionava isso? Para minha surpresa, não eram só veículos normais. Também tinha caminhão para quem quisesse fazer mudança, tinha motorhome de todos os tamanhos, enfim, eu estava me sentindo ali num parquinho de diversões. E o melhor, tá? Não era só dentro da Espanha. Esse site, ele atendia vários países. Então eu podia pegar um carrinho ali da Espanha e ir para a França, para Portugal, para a Itália, enfim, diferentes distâncias, tá bom? E eu lembro de ter ficado assim, mega animada quando eu descobri isso. E logo fui falar para a Nath. Eu falei, nossa, acho que é a nossa hora de testar viajar por esse carro, né? Dá para economizar uma boa grana na diária, porque geralmente é caro alugar carro, né? Ainda mais se é um motorhome. Mas, pagando €1 a diária e ganhando em euro, funciona melhor ainda, né? Então, a minha ideia era achar um veículo disponível para eu passar o meu aniversário, que é ali comecinho de setembro, 5 de setembro. Beleza? Eu comecei a entrar nesse site diariamente para ver os carros disponíveis que dessem certo com essa data, porque não é assim, né? Quero viajar no dia tal, vou pôr para pegar esse carro, igual a gente faz quando está alugando, pagando o preço cheio. Não é assim que funciona. Como é só €1 que você paga, você tem que encaixar a sua viagem dentro da data que eles colocam disponível e do trecho que eles colocam disponível para você poder fazer. E pesquisa vai, pesquisa vem, um dia tem um dia próximo do meu aniversário, depois tem outro também mais pra frente, enfim, ficava entrando diariamente ali, até que achei o bendito motorhome incrível para eu passar meu aniversário. E a rota que estava disponível na data do meu aniversário era saindo ali de Barcelona e indo para Lyon, na França. Falei, nossa, que maravilha, né? Não estava pensando em ir para a França no meu aniversário, mas ótimo, bora lá.
Fiz a reserva pagando somente €1 por dia e eu podia utilizar aquele carro ali por 3 dias. Dia que você pega, né, dorme um outro e entrega no próximo. Maravilha, foi tudo lindo, amei. E eu sei que às vezes você tá até se questionando aí, talvez, né? Ai, cadê a pegadinha? Será que isso existe mesmo? Gente, isso existe, tá bom? Confia. Se você quiser experimentar, me chama aí que eu te ajudo, sem problema algum. Depois eu usei mais vezes e assim, sucesso. Mas foi nessa primeira experiência que essa viagem de motorhome se transformou num sonho. Eu e a Nath, a gente ficou apaixonada por viajar assim, porque você acaba tendo liberdade, né, para você ficar o tempo que você quer em cada canto, você consegue acessar coisas com o carro no meio do nada, ou passar por vilarejos, né, cidadezinhas assim que você só vai conhecer se você viajar dessa forma, porque num roteiro comum, a agência de turismo, a pesquisa que você fizer na internet não vai te levar para esses lugares. Então, assim, para a gente foi 10 de 10, porque você une o conforto que você tem dentro do motorhome para você descansar, você une o deslocamento que fica por sua conta e, melhor ainda, pagando €1, né, gente? Então, combinação, ó, perfeita. E aí, eu comecei a pensar assim, né, cara, eu adoro viver experiências que são menos óbvias, já compartilhei isso aqui. Essa é uma experiência que nem todo mundo faz. Óbvio que tem muita gente que viaja aí de motorhome, várias regiões da Europa isso é bem popular, Estados Unidos, Austrália, Japão, mas eu falei, cara, não é uma coisa tão óbvia no Brasil. E aí a gente começou a achar, pesquisar várias pessoas no Brasil que também viajavam dessa forma, ou dentro do país ou na América do Sul. E começou a se tornar uma coisa assim, quanto mais você procura, né, mais o algoritmo vai te mostrando essas pessoas. Então começou a aparecer cada vez mais gente que fazia esse tipo de viagem, a gente começou a assistir vídeos, seguir essa galera e não saía da cabeça que era isso que a gente queria fazer depois. Só que a gente queria experimentar mais, até mesmo antes de algum momento voltar para o Brasil, porque a gente sabia que era algo de se fazer muito mais popular na Europa do que no Brasil, então talvez a gente tivesse mais chances estando ali. Já que a gente também estava ganhando em euro, a gente podia aproveitar para usar esses veículos ali para viajar por ali e conseguir bancar a viagem fazendo em euro, porque se tivesse que voltar depois com R$1 ia ser um pouco mais difícil. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente planejou outro roteiro aí que aconteceu um pouco antes da gente voltar para o Brasil. Então, a gente tinha uma passagem para vir para o Brasil e uns dias antes a gente pediu para sair, né, dos nossos trabalhos e esses últimos dias, última semana, a gente ficou fazendo essa viagem. Só que aí, nesse novo roteiro, como não era mais um roteiro curtinho, assim, de 3 dias, igual foi para o aniversário, que era um veículo só, era só um destino, né, que eu tinha que pegar num ponto e entregar no outro, esse roteiro tinha 7 dias. Então, a gente não testou só um carro, a gente testou 3 carros, porque, como eu te disse, cada veículo pode fazer por trecho, no máximo 3 dias. Então, não ia dar para usar o mesmo para a viagem toda. Mas antes de eu contar aí para onde a gente foi, deixa eu te explicar exatamente como funciona esse tipo de aluguel, porque se você quiser fazer, você já vai entender um pouco mais na prática, tá? Vamos supor que você foi numa empresa de alugar carro normal, você vai pagar preço cheio. Você colocou que você está indo de uma cidade para outra para alugar aquele carro, só que você não quer retornar para devolver o carro aonde você alugou. Você quer pegar naquela cidade e devolver na próxima, tá? Então, aquele carro que ficou lá naquele destino, que não é o que você pegou o carro, ele precisa voltar para a base dele, para onde você pegou. E o que as empresas fazem? Ao invés delas pagarem um motorista, todo o custo de combustível, etc, etc, para trazer o carro de volta, ela pensa, vou fazer um ganha-ganha, não invisto trazendo o carro,
ao mesmo tempo que permito que alguém alugue por €1, ou $1, ou R$ 1, dependendo do país que você está, e essa pessoa vai pagar o combustível e vai pagar só essa diária baratinha para me devolver o carro. Ajuda a pessoa que está trazendo o carro porque curte o carro, né? E me ajuda também que eu não tenho esse investimento. Fica bom para todo mundo. Então, a lógica é essa. Só que tem algumas condições. Como a pessoa ela precisa trazer o carro de tal trecho para a base dela, você nunca pode escolher da onde você sai para onde você vai. Então, a gente sempre olhava, como a gente estava morando em Barcelona, os carros disponíveis que tinham para levar de Barcelona para algum canto que era a base dele. Entendeu? Então, nesse caso, a primeira vez que a gente fez foi Barcelona para Lyon. Massa, sucesso. Só que quando você vai viajar mais de uma semana, você não vai fazer um trecho só. Você vai fazer aí 3 trechos. Então, qual que foi a nossa rota? Primeiro, a gente começou com um carro de passeio que nos levou de Barcelona até Sevilha, tá? Aí a gente pegou o primeiro motorhome, que era um tamanho super legal, nem gigante, nem pequeno. E desse ponto a gente foi desde Sevilha, dirigindo até uma cidade que se chama Faro, em Portugal. E aí lá a gente entregou o motorhome. E para voltar de Faro de Portugal até Barcelona novamente, né? Então terminando a nossa viagem, a gente recebeu um motorhome gigante. Muito confortável, mas imenso. E o que isso implica? Era um carro muito pesado para dirigir. Ele consumia muito combustível e era difícil de estacionar, além de ser muito lento na estrada. Então, assim, foi muito interessante porque a gente testou diferentes tamanhos e tipos de carro, mas esse gigante já era um fato, a gente não queria mais repetir. E não é que você é pego de surpresa, tá? Lá no site, quando você vai reservar, tá escrito, quilometragem tal que você tem que fazer até 3 dias, é um carro desse porte, desse tamanho, tudo que tem dentro dele vem lá descrito bonitinho. Só que como a gente não tinha experiência, era começo, a gente viu que era grande, mas não achou que fosse aquela coisa. E não tinha nem ideia o quanto isso impactava em combustível e em lentidão para dirigir. Então, foi uma lição aprendida, deixo aí para você também. Mas por que essa viagem foi tão importante, tão decisiva para a gente pegar a bagagem e entender como a gente queria fazer a nossa própria viagem de motorhome, né? Porque foi ali que a gente decidiu que a gente queria comprar um para nós, para poder dirigir por vários cantos, para não precisar ficar presa na rota que o site ali disponibilizava, nos dias, né, na distância. Enfim, a gente queria ter o nosso e essa bagagem de ter testado diferentes tipos de motorhome até ali, né, permitiu que a gente definisse de fato qual que era o ideal para nós, qual que era o modelo que ia funcionar. Então a gente tinha na nossa cabeça, a gente queria algo compacto, veloz, mas funcional. A gente não ligava tanto para excesso de espaço, conforto, se a gente tivesse que abrir mão de acessar algumas estradas que são mais isoladas, aqueles lugares que era prioridade para a gente conhecer. Porque quão maior é o veículo, mais difícil fica de você ir para uma montanha, esse tipo de coisa. E aí começamos a buscar motorhome para comprar pela Espanha. Como lá o valor é bem mais em conta do que comprar no Brasil, até por essa questão, né, de ser mais popular, de se fazer por lá, a gente começou a pesquisar uns usados, ver preços de novos, enfim, se inteirar nesse mundo e pesquisar muita coisa na internet para saber avaliar o que vê no motorhome, essa coisa toda, né? Só que mesmo com essa diferença enorme de preço, então eu lembro que assim, uma faixa de 15 a 20 mil euros você comprava um usado bom. E aqui no Brasil, você não compra. Basicamente isso. Então, ele já montadinho, bem feitinho, sabe? A gente tinha achado, eu lembro que a gente viu um que era 14 mil euros. E, cara, 14 mil você ganhando em euro, até que dá para juntar. Mas ia levar um tempo.
Fora isso de levar um tempo, teve uma coisa que foi pesando para a gente ao longo da pesquisa ali, que era a questão da burocracia, da documentação, comprovação bancária. Como a gente é estrangeira, né? A gente foi vendo que isso ia ficar um pouco mais complicado e a gente decidiu então postergar esse plano, não tirando da cabeça, tá? Mas a gente chegou ali à conclusão que não ia ser na Espanha que a gente ia comprar ou ali pela Europa, pelo menos não naquele momento. Então a gente se comprometeu a, de fato, manter esse sonho aí na prateleira, realizar isso, quem sabe na América do Sul, por todos os brasileiros que a gente já acompanhava e achava incrível ali o que eles compartilhavam, mas a gente sabia que a gente ia ter que esperar ali para se estruturar para isso melhor, porque uma grande diferença que tem entre viajar de mochilão e viajar de motorhome é o investimento, né? Mochilão, você compra a mochila, reserva uma hospedagem. Se você não tiver dinheiro para pagar hospedagem, você faz voluntariado. E é isso aí, paga seu transporte, entendeu? Nem se compara a um custo de motorhome. Bom, a gente seguiu, né? A viagem foi acontecendo de mochilão, a gente já não estava mais em Barcelona, rodamos ainda por alguns cantos aí da Europa, chegamos até aí bem pouco na África, só ali no Marrocos. Mas enfim, vida seguiu, passaram-se os anos e a gente voltou para o Brasil em 2023. E nesse momento já estávamos ali morando em Salvador. Então, fim de 2023, estamos em Salvador, eu consegui um trabalho lá, Nath foi junto comigo. E quando entra em 2024, acontece uma virada assim que era zero esperada, não tem outra forma de falar assim, era zero esperada. Porque desde que a gente fez aquela viagem de motorhome, meu padrasto tem vontade de viajar assim também, e ele trabalha com carro, né? Então a gente vinha conversando sobre isso, e ele já sabia desse nosso sonho de achar um motorhome ou um carro para transformar em motorhome no Brasil. Então ele ficava de olho, ele comentou, vou ficar de olho se algum dia surgiu uma oportunidade, eu comento com vocês, mas assim, daquela forma bem superficial, por cima, a gente comentou e ele se comprometeu a ajudar. E aí a gente foi para Salvador, seguindo a vida lá trabalhando, até que um dia ele entra em contato e fala que apareceu um carro ali que parece em bom estado, legal, dentro do que a gente queria para transformar em motorhome. E aí, esse momento, eu fiquei muito surpresa, porque foi o início da concretização de mais um sonho que, sinceramente, aconteceu bem mais rápido que eu e a Nath a gente estava imaginando. Mas, por outro lado, eu estava feliz morando em Salvador, porque eu estava ali, ia completar um ano. Então, sabe quando você fica, cara, apareceu oportunidade, será que eu agarro ela? Será que é isso mesmo? Não estava esperando que fosse ser tão rápido, afinal era meio de 2022, a gente viveu isso pela primeira vez, e meio de 2024, um pouquinho mais que isso, estava aparecendo para a gente tirar esse sonho de novo do papel. Então, meu pensamento foi o seguinte, assim, eu tô vendo a oportunidade, eu vou pegá-la ou eu vou deixar passar? Será que isso é só uma coincidência? Será que é o acaso dizendo não? Sabe? Mesma coisa da coincidência das datas? É isso que eu tô querendo te dizer. Pego esse daqui que tá aparecendo ou não, tipo, é um carro legal, mas não quer dizer que é o meu carro, sabe? O que eu resolvi fazer? O que eu e Nath resolvemos fazer, né? Pegar a oportunidade, porque coincidências ou não, se ela passou na sua frente, você agarra. Esse é o sentimento, tá? Você agarra. E aí, nesse inteirinho, enquanto eu concluía o meu tempo em Salvador, né, Nath cuidava de todo o planejamento disso para acontecer. E eu fui muito transparente com todo mundo que eu lidava ali, né, que eu convivia, que eram meus colegas de trabalho, que viraram pessoas queridíssimas assim na minha vida quando eu estava ali em Salvador. Então, minha chefe, minha equipe, meus pares, eu fiz questão de ser transparente falando para eles que eu estava saindo dali para buscar um sonho e que não era nada mais que isso.
E talvez para você isso possa até parecer uma grande besteira, né? Porque como você vai chegar na mesa da sua chefe e só falar assim: ah, eu quero conversar com você, eu sou muito grata por tudo, não tem nada de errado, mas eu quero sair porque o que eu tô sentindo eu não sei explicar muito além do meu coração, mas é isso que eu quero fazer, eu quero ir em busca de um sonho. Não é todo mundo que faz isso. Não acho que seja algo que todo mundo consegue entender. E para minha grande sorte, eu fui muito bem acolhida por todo mundo ali. A reação da minha chefe, que me exigiu coragem ali de falar com ela, né? Principalmente por não ter uma grande explicação. Geralmente você pede demissão se algo de errado está acontecendo, né? Mas não assim, ou porque você arrumou algo melhor, enfim. Era a primeira vez que eu tava. Primeira não, mentira. Segunda vez que eu tava vivendo isso. Só que no primeiro cenário, a gente estava numa questão de pandemia que era muito mais delicada. E aí, mais uma vez, eu estava pedindo demissão para viver um sonho. Então, minha chefe respondeu, vai, né? Só apoiou ali o que eu estava falando. Já fui conversar com a equipe que eu trabalhava da mesma forma, fui recebida, com muito acolhimento. E isso só reforçou, sabe, esse meu sentimento de ir atrás, porque eu não encontrava barreiras por onde eu ia circulando. A galera foi muito legal, assim, foi muito parceira, apoiou pra caramba. E foi algo que eu fiquei surpresa, confesso. Eu acho que se fosse em outros lugares eu não ia imaginar que eu ia receber tantas palavras positivas e gente começando a seguir a nossa página da viagem, interessada a seguir. Era meio assim, essa louca tá indo fazer um negócio que eu não entendo muito, outras pessoas até entendiam, mas meio assim, deixa ela ir lá e massa, vai curtir que eu tô aqui apoiando e vibrando. Tipo, não ouvi nada de negativo, só as melhores energias possíveis. Ah, e aí você pode me perguntar, né? Mas Bruna, que carro você escolheu? Como que é esse carro? Enfim, o que deu esse negócio aí? A gente escolheu um carro 4x4 com barraca de teto. E óbvio que você também fica se questionando. Ah, mas por que que não uma van menorzinha? Vocês não viajaram assim pela Europa? Por que então vocês não pegam uma Kombi, né? Não usaram uma Kombi já que é tão tradicional no Brasil? E aí eu vou te contar que de fato a gente chegou a pensar nisso, mas tiveram alguns fatores que fizeram a gente mudar essa escolha e ir para um modelo bem mais popular na Europa, pouco visto aqui no Brasil, mas que era a cara do que a gente queria fazer. Te dando pontos assim de cada um dos modelos. A van, ela é muito cara, independente do tamanho. E a que a gente gosta, o formato de van que faria sentido com a gente é a menorzinha, naquele estilo perua, sabe? A gente até chegou a visitar algumas, mas mesmo assim para o nosso bolso era impagável. Até as mais baratinhas para você pegar uma perua ou uma van aí para comprar envolve uma reforma enorme, muito investimento, não ia funcionar. Já sobre a Kombi, ela se tornou um objeto de desejo. Não sei se você acompanha aí, mas teve um boom de gente viajando de motorhome em Kombis de 2020 para cá, por conta de fato da pandemia. E aí, minha gente, esse preço foi lá em cima. Então, para você encontrar uma Kombi, desculpa, com um valor acessível, é muito complicado. E só para te dar referências aí de valores, tá? A gente chegou a olhar uma Kombi e ela estava custando R$ 100.000. Até vimos uns anúncios aí com preço um pouco mais barato que isso, mas para o nosso bolso, R$ 100.000 no carro para ter que transformar em motorhome não funcionava. E depois de mais pesquisas, a gente chegou numa Kombi que também custava 100 mil e já estava toda montada de motorhome. Então era um casal que já tinha viajado e parado. A gente foi negociar com eles para visitar, né? Nem negociar os valores assim, mas vocês estão topando vender? A gente quer olhar. Marcamos o dia de ir lá e aí, horas antes, ele manda mensagem pedindo desculpa, mas que criou um valor sentimental ali com aquela Kombi e não ia ter coragem de vender. O que a gente super entende, porque você cria um laço com aquele carro mesmo. Parece besteira, mas assim, é uma coisa que não dá para explicar quando você
mora dentro do carro e aquilo vira a sua casa, então tem um outro sentimento, sabe? Tem uma coisa afetiva aí que conversa. E depois dessas tentativas aí, a gente falou, quer saber? A gente quer um negócio que funcione o nosso deslocamento, que não restringe a gente de entrar nas cidades, até mesmo de tamanho, a gente não quer uma coisa enorme, porque a gente já tinha, né, como eu falei, toda aquela vivência na Espanha, na Europa em si, e a gente sabia o que pesava pra gente ou não. Então, a gente resolveu seguir com o plano de comprar o 4x4 e transformar no motorhome, e eu posso te falar com segurança que para o nosso estilo de viagem foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque a gente gosta de uma viagem com mais aventura. A gente gosta dessa coisa de poder ir num terreno, num espaço sem eu me preocupar que tá pegando algo embaixo do carro, que a altura do carro não vai, ou que o carro não tem força para subir a montanha. Coisas que a gente foi vendo com as pessoas que a gente acompanhava aí no dia a dia pela internet, que uma Kombi ou uma van limitam. Nada a falar contra ou a favor, gente. Não existe essa de um ser melhor que o outro, tá? É tudo sobre o que funciona para o seu estilo de viagem. E, mais do que tudo, óbvio, tem o fator da grana. Essas vans maiores, elas custam mais. Elas custam mais manutenção. Elas acabam pedindo, às vezes, que você fique mais em camping, porque o seu carro não cabe em outros espaços. Então, é mais difícil de você estacionar, é mais difícil de você acessar algumas cidades. Enfim, tem várias coisas aí por trás. E a gente estava buscando um carro mais compacto, exatamente por essas limitações e principalmente pelo fator de o que cabe no nosso bolso. E o que coube no nosso bolso foi um 4x4 com barraca de teto e funcionou perfeitamente. Então, existe o carro ideal? Não. O carro ideal não existe. O que existe é o carro ideal para o seu estilo de viagem. Se você quer morar no motorhome e viajar com muita calma, com tempo, eu, de fato, recomendo que você tenha uma van, uma Kombi, algo nesse estilo. O nosso carro, ele funciona para viagens um pouco mais rápidas, de aventura, sabe? Porque pensa que a gente não tem um quarto, uma cozinha, uma sala que sejam fechados. Então, tudo fica para o lado de fora. E aí, quando tá chovendo ou tá ventando, isso dificulta bastante a dinâmica, sabe? Até mesmo naqueles dias que você não quer fazer nada, você só quer descansar, já fez muita trilha, vários dias para lá e para cá dirigindo. Você tem esse momento que se torna muito cansativo, você quer ficar ali de boa. Não tem essa opção nesse carro, porque ou você fica deitado na barraca, você não consegue ficar sentado, ou você senta do lado de fora do carro numa cadeirinha, ou você senta no volante do motorista, ou do passageiro, né? Mas assim, consegue entender que, quero ficar aqui dentro de casa, igual dá para fazer numa Kombi, numa van, assistindo algo de boa, faço minha comida, sento aqui, deito ali. Não, isso não rola, tá, gente? Então, de fato, você tem que avaliar o que você busca e a partir do que você busca, você escolher o carro que cabe para essas coisas, beleza? E para você que nos acompanha viajando, é importante dizer uma coisa, tá? Você viu aí que a gente foi várias vezes para a mecânica resolver coisa. Isso é uma coisa natural para todo mundo que viaja dessa forma. E eu quero te dizer que o nosso carro foi bem resistente, porque se você olha outros tipos de carro tentando fazer o mesmo que a gente fez nesses terrenos, gente, mas destrói cada peça, é umas coisas que você vê pelo caminho assim que caiu do carro. Então assim, Brutinha, nossa 4x4 querida, o nome dela, ela resistiu muito. Até quando ela estava ruim, ela aguentou esperar chegar no lugar que ia ter aquela peça, porque você não encontra em qualquer canto, e deu tudo certo. E durante aí a experiência que a gente viveu pela América do Sul, a gente levou quase 5 meses fazendo essa jornada de 9 países que totalizou aí próximo de 40 mil quilômetros rodados. A gente foi no Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e fechamos no Brasil. Exatamente nessa sequência, tá? Então foi um total de 9 países, mais uma experiência que vai ficar assim para sempre na memória.
E por isso que essa semana aqui, que esse podcast vai estar publicado, né, independente do momento que você ouviu, essa semana que completa 1 ano desse sonho maluco, eu quero agradecer muito de todo o coração a essas pessoas que nos ajudaram, desde antes, durante, depois da jornada, toda a galera que a gente conheceu, rodando aí pelos diversos cantos que a gente passou. Só que mais que nada eu quero agradecer a Nath, minha companheira de todas as alegrias e perrengues que a gente viveu na estrada, porque sendo 2 mulheres, isso não é fácil, então admiro demais ela pela coragem, pelo incentivo, pela parceria, por me levantar nos momentos difíceis, porque só quem tá aí, né, pela estrada sabe o que passa e cada um na sua particularidade. E, inclusive, um dado importante aí que eu quero compartilhar com você é que a gente encontrou somente um outro casal de mulheres viajando dessa forma. 2 queridíssimas, inclusive. A gente também conheceu uma mulher viajando sozinha, ela e o cachorro, né? Não sozinha, mas assim, a única vez que a gente viu uma mulher de motorhome sozinha foi essa menina, uma americana, uma estadunidense muito querida. E o restante era sempre homens ou casais heterossexuais. Então eu fico muito, muito, muito feliz de ter sido mais uma nessa jornada aí que vai desbravando e abrindo espaço para as próximas, para mostrar que é possível, porque eu sei que tem várias pessoas por aí que eu sigo e começaram essa jornada antes de mim, que foram exemplo para outras pessoas, como foram exemplo para mim. Então, como elas enunciaram tudo isso, elas foram essa dose de coragem que eu precisava para me jogar na estrada. E eu sei que na internet tem outras pessoas, outros casais de mulheres ou outras mulheres que também viajam de motorhome sozinhas. Infelizmente a gente não se cruzou aí pela estrada, mas eu acho que é um lindo exemplo de como a gente se jogar, sabe? Então, se você é mulher que está me escutando, tem um sonho aí, independente do que seja seu sonho, mas você está com medo porque você acha que é um espaço com muitos homens, que não te dá espaço para você ocupar, cara, cava isso daí, vai. Se você não encontrou nenhuma mulher que fez isso antes, seja pioneira para dar exemplo para as próximas. Ou se tem mulheres, mas tem pouquíssimas, seja mais uma delas. Só assim que a gente vai expandindo, porque eu sei que quando a gente se vê mais frequentemente nos lugares, isso nos passa mais confiança. Consequentemente, a gente se sente mais seguras para viver aquilo e para as próximas viverem aquilo. E olha que interessante, coincidentemente ou não também, lá em 2020, quando eu comecei a viajar de mochilão, eu estava sozinha. E dessa vez, em 2024, que eu comecei a viajar de motorhome, eu estava acompanhada. Então, como que a gente pode multiplicar, expandir forças femininas nos lugares que a gente acessa, né? Pensa nisso também, como que você pode contribuir nesse lugar. Mas esse fator em comum é só mais um dos mistérios do universo e eu desejo aqui que você possa agarrar as oportunidades naquele momento que passa na sua frente, assim que elas cruzarem a sua porta e que você entenda que elas são para ti, elas são para você porque chegou. Não é uma mera coincidência, não é um acaso, não é uma coisa que aconteceu, mas que, será que é para mim? Elas são para você. Então eu te deixo aqui um forte abraço e eu realmente espero que a gente se encontre por aqui, na BR. Até mais!